Você sente muitas vezes as pernas pesadas e doloridas? Ou nota que elas incham no final do dia? Essas cãibras noturnas tão incômodas interrompem seu sono? Podem parecer simples incômodos do dia a dia, mas muitas vezes são os primeiros sinais de que sua circulação está pedindo ajuda aos gritos. Sou a doutora Carolina Mendes, e o que muitos não sabem é que existe uma vitamina que atua como um verdadeiro escudo protetor para seus vasos sanguíneos. Neste vídeo, vou revelar qual é essa vitamina e como. Você pode usá-la para manter suas pernas a salvo de perigosos coágulos. Agora preste muita atenção. O título deste vídeo promete uma vitamina que dissolve os coágulos. E embora a palavra seja potente, quero ser totalmente franca e responsável com você desde o minuto 1. Nenhuma vitamina por si só pode dissolver um coágulo de sangue já formado. Como faria um medicamento especializado num hospital? Acreditar nisso é um mito perigoso, e meu dever como médica é desmentir isso. Mas o que sim existe e que a ciência apoia é uma vitamina que é um poderoso agente preventivo, uma molécula que ajuda para que seu sangue flua com mais liberdade e reduz o risco de que esses coágulos se formem em primeiro lugar. Hoje não vamos falar de curas mágicas. Vamos falar de ciência, de prevenção e da verdade por trás dessa vitamina protetora que pode mudar a saúde das suas pernas. Fique comigo porque entender isso é o primeiro passo para tomar controle da sua saúde vascular. Para que você entenda o poder da solução que vou revelar primeiro, temos que entender a que estamos enfrentando. Imagina seu corpo como uma cidade cheia de vida. Seus vasos sanguíneos, artérias e veias são as estradas e rodovias por onde viaja seu recurso mais valioso, o sangue carregado de oxigênio e nutrientes. As artérias são como as rodovias que saem do coração, levando esse sangue rico em oxigênio para cada canto, desde seu cérebro até a ponta dos pés. As veias, por outro lado, são as estradas de volta. Tem o trabalhão de recolher o sangue já utilizado pobre em oxigênio e levá-lo de volta subindo desde as pernas até o coração e os pulmões para que se recarregue. Esse sistema é uma autêntica maravilha, mas o que acontece quando essas estradas se congestionam, se danificam ou se bloqueiam? Aí é onde começa o problema. Dentro das veias das nossas pernas temos umas pequenas comportas que se chamam válvulas. Elas se abrem para deixar passar o sangue para cima e se fecham para que a gravidade não o faça retroceder. A insuficiência venosa crônica aparece quando essas válvulas se enfraquecem ou se danificam, simplesmente já não fecham bem. Pensa nisso como uma porta que saiu das dobradiças. O sangue, em vez de subir eficientemente para o coração, começa a estagnar e a se acumular nas veias das pernas. Essa acumulação aumenta a pressão, fazendo com que as veias se estiquem, se inchem e se vejam através da pele. Essas são as famosas varizes. Mas as varizes são só a ponta do iceberg. Essa pressão constante e o sangue estagnado criam o caldo de cultura perfeito para um problema muito mais sério: a formação de coágulos de sangue. Olha, nem todos os coágulos são ruins. Quando você se corta, seu corpo põe em marcha um processo incrível. Umas células diminutas, as plaquetas correm ao lugar da ferida, e junto com outras proteínas formam um tampão ou coágulo para deter o sangramento. Esse é um coágulo bom, um coágulo que te salva a vida. O problema vem quando os coágulos se formam onde não devem, dentro de um vaso sanguíneo saudável sem nenhuma ferida para reparar. A isso chamamos trombose. Um coágulo dentro de uma veia da perna é como um engarrafamento monumental numa dessas rodovias de regresso ao coração. O tráfego de sangue se torna lento, turbulento, e no final pode parar de todo. Isso é o que conhecemos como trombose venosa profunda ou TVP. E é uma condição médica muito séria porque o perigo não acaba na perna. Se um pedaço desse coágulo se desprende, pode viajar pela sua corrente sanguínea, passar pelo coração e acabar trancado nos pulmões, provocando uma embolia pulmonar. E isso, meus amigos, é uma emergência médica que pode ser fatal. Por isso, quando falamos de dissolver coágulos do ponto de vista da saúde natural e da prevenção, o que realmente queremos dizer é como podemos evitar que nossas estradas circulatórias se tornem pegajosas e propensas a esses engarrafamentos mortais. Como mantemos o sangue fluindo leve e sem obstáculos? E aqui é onde a nutrição e uma vitamina em particular entra em jogo como uma peça-chave. Antes de revelar nossa heroína nutricional, é vital que você aprenda a escutar seu corpo. A má circulação e o risco de coágulos não aparecem da noite para o dia. Enviam sinais sussurros que com o tempo se convertem em gritos. Ignorá-los é deixar que o problema cresça na sombra. Presta atenção porque com certeza você se identifica com algum desses. Sinal de alarme 1, peso e cansaço nas pernas. Esse é talvez o sinal mais comum, e o que mais tendemos a normalizar não é o
Cansaço normal depois de um dia de trabalho. É uma sensação de peso opressivo, como se você carregasse algemas nos tornozelos. Você sente as pernas fatigadas sem energia e muitas vezes a única coisa que te alivia é colocá-las para cima. Isso acontece porque o sangue estagnado e os líquidos que se filtram para os tecidos fazem com que suas pernas literalmente pesem mais, e os músculos não recebem o oxigênio que precisam. Sinal de alarme 2. Inchaço, edema nos pés e tornozelos. Você nota que as meias deixam uma marca profunda no final do dia ou que os sapatos que ficavam perfeitos pela manhã apertam à tarde. Isso é edema. Quando a pressão nas veias aumenta, parte do líquido do sangue escapa para os tecidos, a gravidade faz o resto acumulando esse líquido em tornozelos e pés. No começo, o inchaço pode ir embora à noite, mas com o tempo, pode se tornar constante. Sinal de alarme. 3. Cãibras noturnas dolorosas. Você está dormindo tranquilamente e zaz uma dor aguda e insuportável na panturrilha ou no pé te acorda. É uma cãibra. Esses espasmos são um sinal clássico de que os músculos não recebem sangue oxigenado suficiente e de que há um desequilíbrio de resíduos como o ácido láctico por culpa de uma má circulação. Sinal de alarme 4. Mudanças na pele e na temperatura. Suas pernas te contam uma história através da sua pele. Pele fria. Se seus pés estão sempre frios ao toque, mesmo num quarto quente, é sinal de que o sangue quente e oxigenado não está chegando bem até ali. Mudanças de cor. A pele pode parecer pálida ou azulada pela falta de oxigênio. Em casos mais crônicos, a pele do tornozelo pode escurecer, ficando marrom ou avermelhada. Isso se deve a que os glóbulos vermelhos escapam das veias e mancham a pele por dentro. Pele seca e com coceira. Uma má circulação afeta a nutrição da pele, tornando-a seca, fina, brilhante e com coceiras. Sinal de alarme 5. Formigamento e adormecimento. Essa sensação de formigas caminhando ou de que dormiu uma parte da perna nem sempre é por uma má postura. Quando o fluxo de sangue não é adequado, os nervos também não recebem o oxigênio que precisam. Sua forma de protestar é enviando esses sinais estranhos de formigamento. Sinal de alarme. 6. Aparição de aranhas vasculares e varizes. As aranhas vasculares são aquelas pequenas veinhas vermelhas ou azuis perto da superfície. São a versão mini das varizes, que são veias maiores retorcidas e inchadas. Ambas são a prova visível de que as válvulas das veias não estão fazendo bem seu trabalho e o sangue está se acumulando. Sinal de alarme 7. Feridas que demoram para sarar. Se um pequeno corte ou um arranhão na parte baixa da perna ou no tornozelo demora semanas ou meses para curar, é um sinal de alarme muito sério. Para se curar, o corpo precisa de um bom suprimento de sangue que traga oxigênio, nutrientes e defesas. Uma má circulação freia todo esse processo, deixando a porta aberta para infecções graves. Reconhecer esses sinais não é para que você se assuste, é para que você entre em ação. É seu corpo pedindo que você faça algo, e a solução, como veremos, começa no seu prato e num nutriente que muitas vezes ignoramos. Vimos o problema e aprendemos a reconhecer os alarmes. Agora chegou o momento de apresentar a protagonista, a vitamina que eu chamo de escudo protetor dos seus vasos sanguíneos, a vitamina E. E repito meu aviso, a vitamina E não é um desentupidor que vai dissolver um coágulo que já está ali. Seu poder, que é enorme, está na prevenção. Seu trabalho é evitar que se deem as condições que levam a que se forme o coágulo. Para entender por que a vitamina E é tão importante, temos que vê-la atuar em 3 frentes de batalha. Frente 1, a guardiã antioxidante. Nosso corpo está sob o ataque constante de umas moléculas instáveis chamadas radicais livres. Vêm de todas as partes do próprio metabolismo da poluição da fumaça. São inevitáveis. Esses radicais livres são como pequenos vândalos que danificam tudo o que tocam, principalmente as delicadas paredes internas dos nossos vasos sanguíneos. Esse dano causa inflamação e cria superfícies rugosas onde pode grudar o colesterol, enfraquecendo as veias. Aqui é onde a vitamina E entra em ação como uma super-heroína. É um potente antioxidante que se mete nas membranas das nossas células, incluindo as dos vasos sanguíneos, e as protege por dentro. Atua como um escudo, neutralizando os radicais livres antes que façam das suas. Ao manter as paredes de veias e artérias lisas e flexíveis, a vitamina E se assegura de que o sangue flua sem problemas. Frente 2. O teflon das plaquetas, efeito antiagregante. Esse é talvez seu efeito mais direto para prevenir coágulos. Como dissemos, as plaquetas são as que iniciam o coágulo, normalmente flutuam tranquilamente no sangue, mas quando as paredes dos vasos estão danificadas, se tornam pegajosas e se agrupam. A vitamina E tem um sutil, mas importante efeito antiagregante.
Imagina que recobre as plaquetas com uma camada de teflon microscópica. Reduz sua tendência a grudar entre si quando não toca. Os estudos sugerem que a vitamina E freia uma enzima-chave nesse processo de pegajosidade plaquetária. É vital entender a diferença. Um medicamento anticoagulante, como a varfarina, bloqueia as proteínas da coagulação. Um medicamento antiagregante, como a aspirina, impede que as plaquetas se grudem. A vitamina E tem um efeito natural e mais suave de tipo antiagregante. Não substitui os medicamentos, mas ajuda para que o sangue seja menos propenso a formar coágulos onde não deve. Frente 3. O dilatador de vasos sanguíneos. A vitamina E também ajuda para que os vasos sanguíneos se relaxem e se alarguem um pouco, um processo chamado vasodilatação. Isso consegue ao promover substâncias que relaxam os vasos. Quando os vasos estão mais largos, a pressão arterial baixa e o sangue flui mais facilmente, reduzindo o estresse em todo o sistema, é como passar de dirigir por uma ruazinha estreita para uma avenida de 3 faixas. Em resumo, a vitamina E não dissolve coágulos, mas cria um ambiente interno onde é muito difícil que se formem, protege as paredes, faz com que as plaquetas sejam menos pegajosas e ajuda a manter as estradas livres. Agora que você sabe o porquê, vamos ao como? A melhor forma, a mais segura e efetiva de obter vitamina E é através dos alimentos. A natureza nos deu uma despensa cheia desse nutriente. A suplementação é outro assunto e só deve ser feita sob estrita supervisão médica. Minha recomendação como médica é sempre comida. Primeiro, aqui estão as melhores fontes naturais de vitamina E. Os tesouros da vitamina E na sua cozinha, sementes de girassol. São as rainhas indiscutíveis. Só 1/4 de xícara de sementes de girassol torradas te dá quase toda a vitamina E que você precisa num dia. Você pode jogá-las em saladas, iogurtes, smoothies ou comê-las sozinhas como lanche. Amêndoas. Outro gigante da vitamina E. Um punhado de amêndoas te traz uma dose tremenda desse antioxidante. São perfeitas para beliscar no meio da manhã ou para polvilhar sobre sua aveia. Avelãs, seguindo com os frutos secos, as avelãs também são uma fonte excelente. Combinam maravilhosamente com o chocolate amargo, que também é bom para a circulação, ou você pode usá-las em sobremesas saudáveis. Óleos vegetais prensados a frio. O óleo de gérmen de trigo é o mais concentrado, mas o óleo de girassol e, claro, o de oliva extra virgem são fontes geniais. A chave é usá-los crus para temperar ou para cozinhar em fogo baixo, porque o calor forte destrói a vitamina E. Espinafre e brócolis. Não se esqueça dos vegetais verdes. O espinafre cozido um pouco no vapor libera ainda mais seus nutrientes. O brócolis também traz uma boa dose. Tente incluir uma porção de algum desses na sua comida e jantar cada dia. Abacate. Essa fruta cremosa é uma maravilha. Não só tem gorduras saudáveis para o coração, mas também contém uma boa quantidade de vitamina E, perfeito em torradas saladas ou num bom guacamole caseiro. Peixes gordurosos, peixes como o salmão, a truta ou a cavala, além de serem as melhores fontes de ômega 3, que também são anti-inflamatórios, trazem uma pequena, mas valiosa quantidade de vitamina E. Integrar esses alimentos no seu dia a dia não é difícil. Um café da manhã com aveia e amêndoas, uma salada para o almoço com sementes de girassol e azeite de oliva, e um jantar com salmão e espinafre. Com essas simples mudanças, você estará blindando seu sistema circulatório de forma natural. Num mundo onde uma pílula parece a solução, fácil para tudo, tenho que ser muito clara com isso. Não se automedique com suplementos de vitamina I em altas doses. Enquanto a vitamina E dos alimentos é segura, os suplementos concentrados são uma história diferente. O corpo sabe como gerir os nutrientes da comida, mas uma pílula de alta dose pode desequilibrar seu sistema. O principal risco de se exceder com os suplementos de vitamina E é um maior risco de sangramento. Como a vitamina tem um efeito antiplaquetário em doses altas, pode interferir demais com a coagulação. Isso é especialmente perigoso para pessoas que já tomam medicamentos anticoagulantes, como a varfarina ou aspirina, já que a combinação pode provocar hemorragias sérias. Por isso mesmo, é preciso parar de tomar suplementos de vitamina E antes de qualquer cirurgia, normalmente umas 2 semanas antes, para evitar problemas de sangramento. Então, quando poderia ser necessário um suplemento? Só sob prescrição e diagnóstico de um médico, por exemplo, em pessoas com doenças que impedem absorver bem as gorduras, como a fibrose cística ou a doença de Crohn. Nesses casos, um médico determinará a dose exata e segura para você, vigiando seus níveis no sangue. A mensagem é clara: confie na farmácia da natureza. Seu prato é a ferramenta mais poderosa e segura que você tem.
Seria um erro pensar que a vitamina E é uma bala de prata. A saúde vascular é um trabalho em equipe. A vitamina E é a capitã, sim, mas precisa do apoio de outros jogadores para ganhar a partida contra a má. Circulação. Vitamina C, a reparadora de paredes. A vitamina C é essencial para produzir colágeno. A proteína que dá força e elasticidade às paredes das veias você encontra em cítricos, pimentões, brócolis e morangos. Além disso, a vitamina C e a E são uma dupla dinâmica. A C ajuda a reciclar a E depois que essa lutou contra os radicais livres. Flavonoides. Os reforços estruturais. Esses compostos das plantas são fantásticos para a saúde venosa. Fortalecem as paredes dos capilares e reduzem a inflamação. Você os encontra em frutas vermelhas, chá verde, cebolas e chocolate amargo com mais de 70% de cacau. Magnésio. O relaxante muscular, o magnésio ajuda a relaxar os músculos das paredes das artérias, mantendo os vasos dilatados e a pressão sob controle. Você encontra em vegetais de folha verde, frutos secos, sementes e legumes. Ômega 3. O anti-inflamatório natural, presentes em peixes gordurosos como o salmão e em sementes de chia e linhaça. Os ômega 3 são potentíssimos anti-inflamatórios que ajudam para que o sangue flua melhor. Hidratação, o lubrificante do sistema. Não é uma vitamina, mas é igualmente importante. O sangue é principalmente água. Se você está desidratado, seu sangue se torna mais espesso e lhe custa mais circular, o que aumenta o risco de coágulos. Beba água suficiente ao longo do dia. Você pode tomar todas as vitaminas do mundo, mas se leva uma vida sedentária, seus esforços servirão de pouco. O movimento é o motor da circulação nas pernas. Caminhar, caminhar e caminhar. Com cada passo, os músculos das suas panturrilhas se contraem e espremem as veias, empurrando o sangue para cima. A isso se chama a bomba muscular ou nosso segundo coração. Tente caminhar pelo menos 30 minutos por dia. Exercícios simples em casa ou no escritório. Se você passa muito tempo sentado, faça pausas para fazer exercícios simples. Mova os pés para cima e para baixo, como se pisasse num acelerador. Faça círculos com os tornozelos em ambas as direções. Fique na ponta dos pés várias vezes. Isso ativa potentemente esse segundo coração. Eleve as pernas. No final do dia, deite e eleve as pernas acima do nível do coração durante 15 minutos. Isso usa a gravidade a seu favor para ajudar a drenar o sangue acumulado. Controle seu peso. O sobrepeso põe uma pressão extra sobre as veias das pernas, dificultando o retorno do sangue. Evite roupas muito apertadas. A roupa que te aperta na cintura, na virilha ou nas pernas pode dificultar o fluxo sanguíneo. Da mesma forma, evite estar em pé ou sentado na mesma postura durante horas. A vitamina E é uma peça fundamental, mas só quando você a põe dentro de um quebra-cabeça completo de boa nutrição e um estilo de vida ativo, desdobra todo o seu potencial. Espero que essa informação tenha aberto seus olhos ao verdadeiro poder da prevenção e ao papel vital que joga a vitamina E como guardiã da sua circulação. Agora, quero pedir 3 coisas importantes. Primeiro, e isso é o mais crucial, este vídeo é educativo e nunca substitui uma consulta com seu médico. Se você tem sintomas de má circulação, varizes, ou já está tomando medicamentos anticoagulantes, é absolutamente indispensável que você fale com seu médico antes de fazer qualquer mudança. Segundo, se essa explicação te trouxe valor, compartilhe este vídeo. Pense num familiar ou num amigo que sempre se queixa de pernas cansadas. Compartilhar essa informação é um ato de carinho. Você pode ajudar alguém a agir a tempo. E terceiro, adoraria que criássemos uma comunidade aqui. Deixe um comentário abaixo e me conte de qual país você está me vendo e qual dos alimentos ricos em vitamina E você pensa em incorporar primeiro na sua dieta. Vou ler seus comentários para responder suas dúvidas. Para terminar, vamos revisar o mais importante que aprendemos hoje. Desmentimos o mito de que uma vitamina pode dissolver coágulos e entendemos que seu verdadeiro poder está na prevenção. Descobrimos que a vitamina E é um extraordinário escudo protetor que defende as paredes dos nossos vasos sanguíneos, evita que as plaquetas fiquem pegajosas demais e ajuda para que o sangue flua saudável. Aprendemos que a forma mais segura de obtê-la é através de alimentos deliciosos, como as sementes de girassol, as amêndoas ou o abacate, e que os suplementos em altas doses têm riscos e só devem ser tomados sob supervisão médica. E, acima de tudo, entendemos que a saúde vascular é um projeto integral. A vitamina E é uma estrela, mas brilha mais quando vai acompanhada de outros nutrientes e, fundamentalmente, de um estilo de vida ativo. Não subestime os sinais que seu corpo dá.
Esse peso, esse inchaço, essas cãibras são um convite para que você haja. Hoje você adquiriu um conhecimento poderoso, use-o, tome as rédeas da sua saúde. Comece hoje a construir um sistema circulatório mais forte e resiliente. Sou a doutora Carolina Mendes, e minha missão é te dar as ferramentas para que você viva uma vida mais longa, saudável e plena. Muito obrigada pela sua atenção.